eu sou a Lu Brites, aqui da NeuroSaber, e aqui a nossa missão é levar conhecimento neurocientífico numa linguagem simples e com aplicabilidade prática para todos os educadores. Bora lá para mais um vídeo? Bom, a alfabetização é um momento crucial na vida das crianças, pois é quando elas iniciam a jornada de decifrar o mundo da leitura e da escrita. Nesse contexto, a metodologia fônica desponta como uma abordagem eficiente e empolgante para ensinar os nossos pequenos aprendizes nessa imensa trajetória. Bom, a metodologia fônica ou abordagem fônica é uma abordagem que busca fazer a relação entre a letra e o som. Como vocês sabem, o nosso sistema de escrita é alfabético e o nosso sistema de escrita ele tem já uma origem fônica. Exatamente, o sistema alfabético, diferente do sistema silábico, ele nasce do fonetismo, da relação letras e sons que os fenícios fizeram. E sabe como surgiu o nosso sistema de escrita? Bom, vou explicar aqui para vocês. Há muito tempo atrás, nós tínhamos um sistema de escrita que era extremamente visual. Por exemplo, o caso do sistema egípcio de escrita. Nesse sistema eram utilizados quase 700 sinais, isso mesmo, 700 sinais para poder ler e para poder escrever. Vendo que isso era praticamente impossível ou muito difícil de ser socializado, os fenícios, numa busca aí pela comercialização, por ficar mais fácil a linguagem, eles pensaram assim: por que ao invés da gente pegar esses 700 sinais, a gente não desenvolve um sistema de leitura e de escrita mais fácil? E foi aí que nasceu a base do nosso sistema de escrita, que no caso é o alfabeto. Então, o alfabeto ele nasce da necessidade dos fenícios de fazer a leitura e a escrita de uma forma mais fácil. E o que eles fizeram? Eles começaram a parar e pensar na sonoridade da fala, isso mesmo. E a partir disso começaram a mapear esses sons, transformando esses sons em sinaizinhos, em sinais. Então, aí nasce e tem a base do nosso sistema de escrita alfabético. Por isso que a gente não utiliza o sistema silábico, porque a base do nosso sistema de escrita é alfabético, é a relação letra-som, ou que a gente chama grafema e fonema. A letra é a representação sonora de um sonzinho, que é o que a gente chama de fonema. Então, a abordagem fônica ou metodologia fônica, ela trabalha a relação letra e som. Isso mesmo, ela vai nas bases, lá no início, a origem do nosso sistema de escrita alfabético, que vem justamente fazer esse auxílio por meio de 26 letras, no caso do alfabeto aqui brasileiro, 26 letras e 31 fonemas. Com esta combinação, a gente consegue escrever qualquer palavra, palavra conhecida ou palavra desconhecida. Assim, a metodologia fônica ou abordagem fônica busca fazer a relação entre os fonemas, os sons da fala, com os grafemas, as letras escritas, que é a base do nosso sistema de escrita. Afinal de contas, o que é ser alfabetizado? O que é alfabetizar? Alfabetizar é ler e escrever no sistema alfabético. E a base do nosso sistema alfabético é a relação fonema-grafema. Por isso que muitas vezes não adianta você ficar fazendo a criança saber o nome das letras. Mais do que saber o nome das letras, as crianças precisam saber os sons, os fonemas que estas letras representam. Então, é muito importante a gente entender que a relação é nome da letra, forma da letra e o som da letra, ou o fonema da letra. E esta habilidade, ela deve ser trabalhada a partir dos 4 anos. Mas calma aí. Luciana, quer dizer que eu não posso mostrar a letrinha antes? Sim, você pode mostrar as letrinhas, pode falar o nome das letras. Mas essa habilidade ser trabalhada de uma forma mais sistematizada a partir dos 4 anos de idade e para sempre, para o resto da vida. Isso mesmo. Crianças, adolescentes e adultos têm como premissa para o processo de alfabetização a relação do conhecimento da letra e do som, que é o que a gente chama de conhecimento alfabético. Você sabe o que é conhecimento alfabético? Bora lá aprender?
O conhecimento alfabético é a base do sistema de alfabetização. Você sabia disso? Pois é. O conhecimento alfabético é a criança, adolescente ou adulto, como uma premissa da alfabetização, conhecer o nome da letra, a escrita da letra ou a forma da letra e o som, o fonema. Isso mesmo. Aprender a relação letra e som é a base do nosso sistema de escrita alfabético, por isso que se chama alfabetização. E como que essa abordagem ou metodologia fônica deve ser implementada? Bom, primeiro, nós temos uma sequência lógica e uma prática sistematizada para que isso aconteça, sempre se baseando aí nas evidências científicas e da neurociência. O primeiro princípio é começar com o nome da letra, a forma da letra e o som da letra, o fonema. E por que isso é importante? Porque a gente consegue fazer a relação do nome, da escrita, então nós vamos trabalhar aí a questão sinestésica e o som, a parte auditiva. Bom, trabalhado isso, nós vamos começar primeiro com as vogais, isso mesmo, as vogais A, E, I, O e U, e depois nós vamos para as consoantes. E qual seria aí um sistema, né, um roteiro para a gente estar desenvolvendo a aprendizagem das consoantes? Por onde que eu começo a ensinar as consoantes? Eu começo primeiro pelas consoantes em que eu consiga esticar essa sonoridade. Bom, o fonema, ele é algo abstrato e difícil muitas vezes de ser percebido. Por isso que a gente começa com as letras, com os fonemas, que a gente consegue, eu brinco assim, esticar o sonzinho. Por exemplo, o M, a letra é M e o som é M. A letra F, o nome da letra é F e o som é F. Bom, você deve estar falando assim, nossa, mas eu queria tanto aprender os sons das letras, então eu vou deixar aqui, ó, na descrição um link para você aprender, porque eu já tenho esse vídeo aqui gravado no canal do YouTube, e você pode clicar e aprender os sons das letras. A gente começa sempre essa sequência lógica pelas vogais, quais seriam? A, E, I, O e U. Vocês viram que nós temos 5 formas de escrever e 7 sons aí nas vogais, ok? Aí depois a gente começa com as consoantes, seguindo a seguinte premissa. Eu vou começar com as consoantes que o fonema eu consigo fazer de uma forma mais perceptível. Isso porque os fonemas, eles são muitas vezes difíceis de perceber. Então eu começo com as letras como o M, em que o som da letra é o F, o nome da letra é F e o som é F. O L, o nome da letra é L, mas o som é Seguindo essas premissas, eu acabo indo para os sons que são mais, que explodem na boca. A gente brinca, né? O B, o B, o P, o P. E esses outros sons que são mais difíceis de serem percebidos. Começar com as consoantes mais fáceis auxilia e muito o processo de percepção auditiva dos fonemas, fazendo com que a criança consiga entender e perceber mais, identificando melhor esse fonema. Além disso, uma coisa importantíssima é essa prática ser repetida. E como a gente pode fazer essa repetição? Por meio de uma abordagem multissensorial. Então eu posso passar o dedo nessa letra fazendo som, posso andar nesse som no chão e fazendo essa letra, posso fazer massinha, posso fazer recorte, enfim, as práticas elas são ilimitadas e aí toda a criatividade vale a pena. E qual o benefício da metodologia fônica? Bom, primeiramente, é muito importante a gente entender que quando eu entendo o sistema de escrita, o sistema de leitura e de escrita, é a primeira base para eu poder ter a compreensão leitora. Aprender a ler e ler para aprender. Então, primeiro preciso ser alfabetizado. E nós já sabemos que alfabetização é o quê? É ensinar a ler e escrever no nosso sistema alfabético. Então, quando eu parto da premissa ou parto da base, ensinando os sons das letras, ou o que a gente chama dos fonemas, eu consigo fazer com que a nossa criança entenda como funciona esse nosso sistema de escrita, auxiliando nesse primeiro passo, que é a aprendizagem da leitura,
Quando ela entende e ela faz isso de uma forma rápida, ela libera o cérebro dela para a compreensão leitora, que é o que todo mundo quer. Leitores ágeis, leitores críticos e leitores criativos, que se debatam com o texto. Mas se ela não consegue essa primeira fase, essa primeira grande conquista, que é entender o funcionamento do nosso sistema alfabético, todas as outras fases acabam ficando comprometidas. Uma outra coisa importante dentro da metodologia fônica, da abordagem fônica de alfabetização, é a aquisição do vocabulário. Isso mesmo, o nosso vocabulário ele começa a ser desenvolvido por volta ali do 0 até os 3, 4 anos de uma forma muito significativa. Inclusive, do 0 aos 3 anos, o vocabulário ele tem mais impacto na alfabetização do que ficar mostrando letra para as crianças. Então, quando eu sou alfabetizada, quando eu começo esse processo de alfabetização, a leitura me possibilita também aumentar o meu vocabulário, que antes era feito de forma mais auditiva e mais lúdica, e agora ele passa para ser uma forma mais intencional do desenvolvimento desse vocabulário. Então, a partir do momento que eu leio mais, que eu sou exposta mais à leitura, eu acabo aumentando e estimulando algo importantíssimo quando eu entro para a escolaridade, que é o meu vocabulário. E isso é importante. Quantas vezes a gente não fala assim, olha, para eu ter uma escrita melhor, eu preciso ter mais vocabulário. E aí, para eu ter mais vocabulário, eu preciso do quê? De leitura. Bom, e como eu posso inserir essa metodologia, essa abordagem fônica, que já tem anos de reconhecimento na neurociência, na prática dos professores? Primeiro, eu tenho que aprender as bases neurocientíficas e as bases da abordagem fônica. Bom, aprendendo os seus processos e aprendendo como ela funciona, eu consigo fazer uma capacitação e o melhor, eu consigo deixar os educadores, e quem seriam esses educadores? Os professores, os pais, os profissionais, todos que tocam na vida aí dessa criança a ser alfabetizada. Bom, então é muito importante a gente capacitar todos esses educadores e principalmente os professores para aplicarem, para entenderem todo o processo da metodologia e da abordagem fônica, para que eles se sintam seguros e com a segurança da implementação, a aplicação e a prática vai ser muito mais efetiva, a prática vai ser muito mais divertida, assertiva e o melhor, criativa. Para podermos inserir essa abordagem, essa metodologia fônica, é muito importante a capacitação dos professores para que eles possam aplicar essa metodologia, essa abordagem de forma eficaz. Isso porque as neurociências já comprovam o sucesso dessa abordagem, porque além dela respeitar a história do nosso sistema de escrita, ela respeita os processos cognitivos de estruturação da ciência cognitiva da leitura. Isso mesmo. Quando eu entendo toda essa questão da abordagem fônica, ela vem de encontro com os principais achados de pesquisas científicas que vêm aí demonstrando o sucesso e a efetividade dessa prática no dia a dia da escola. Então, a primeira coisa é uma capacitação dos professores para que eles se sintam seguros com este conhecimento para ser aplicado no dia a dia, na prática, com todos os seus alunos. Essas capacitações, elas precisam passar também para os pais e para os profissionais, para que, de certa forma, otimizem a rotina escolar e a rotina de aprendizagem do primeiro degrau, que é o processo de alfabetização de todas as crianças. Assim, além da gente entender quais as habilidades elas precisam ser desenvolvidas com as crianças, nós também precisamos desenvolver como. Então, sabemos que, por exemplo, a consciência fonológica, o conhecimento alfabético, o vocabulário, a compreensão oral, mas como desenvolver isso? Desenvolvemos isso por meio de instrução explícita, abordagem multissensorial, programas estruturados que levem das habilidades mais simples para as mais complexas, partindo de vogais, consoantes, até dígrafos e outras dificuldades ortográficas. Quando o professor tem clareza de como trabalhar, a sua prática fica muito mais segura, consistente e o sucesso é garantido. É muito importante também, dentro da abordagem fônica, nós termos aí materiais didáticos adequados. O
O que significam esses materiais didáticos? São programas estruturados que respeitam a hierarquia cognitiva da criança, que parte das habilidades mais simples para as mais complexas, numa sistematização que promova a neuroplasticidade, para que esta aprendizagem ela se solidifique e fique na memória de longo prazo de todas as crianças. Assim, é muito importante que esses materiais, que os programas de alfabetização, eles partam de uma estruturação que faça as habilidades a serem trabalhadas, como consciência fonológica, vocabulário, conhecimento alfabético, textos, compreensão oral, conceito de impressão e tantas outras, de uma forma estruturada e sistematizada, para que esses conceitos sejam apresentados em uma cadência, num processo que há uma repetição sem chatice, sem aquilo ficar chato para a criança, de uma forma motivadora que engaje, se pautando principalmente nos acertos, fazendo com que essa criança acerte, ela se sinta motivada e ela queira aprender mais, gerando assim um grau de descoberta e ludicidade para todo esse processo. Então, mais do que nunca, estes materiais precisam ser estruturados, respeitando o desenvolvimento, as habilidades cognitivas e as metodologias em que vão ser inseridos todos esses conhecimentos, buscando sempre o sucesso, a aprendizagem, a alfabetização de todas as crianças.